Olá, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Lele Abdala, eu sou facilitador de mudança na vida das pessoas. Trabalho com terapias holísticas integrativas energéticas há muito tempo e estou aqui para ser uma contribuição na sua realidade. Espero que você esteja aberto, em estado de permissão para receber de mim. Amores do meu coração. Tô até aqui, ó. Sabe um dia especial? Todos os dias aqui para nós, né, do Gaspareto Play, Vida e Consciência, são dias especiais. Porém, hoje é um dia muito especial. Tem alguma questão aí dentro do teu corpinho que talvez crie alguma coisa pesada que você não gostaria de estar criando? Sabe aquela azia, aquela dor na perna, o doelinho tá ruim, as costas tá zoadas, sabe esse lugar que a gente vai criando? Às vezes a gente fala é natural, eu dormi errado. E se não for isso? E se tiver uma outra questão por trás disso, por baixo disso, que tiver talvez criando essa impossibilidade na sua realidade? Pois é, hoje nós vamos falar com uma pessoa incrível, mas é incrível de verdade. Abra o coração, open your heart, que nem diria a Madonna. Abra o coração, porque hoje de fato, todas as vezes eu falo isso, mas é verdade, gente. Hoje de fato, você vai expandir a tua consciência de uma maneira incrível. Senta, pega um copinho de suco, uma aguinha, uma pipoca e bora receber. O nome dela eu vou falar só no final, tá? Ela é graduada em fisioterapia, formação em terapia integrativa, método 7 Healings, formação em especialista vibracional, mobilização miofacial, quiropraxia clínica, pilates, leitura corporal e professora em Emotion Coaching. Tem formações que se referem tanto à parte física quanto ao estudo das causas emocionais. Atua com um método 7 Healings que desbloqueia a autorreparação do corpo, indo na raiz emocional que gerou os desequilíbrios, sejam eles físicos ou emocionais. Possui um canal no YouTube com mais de 300... É isso mesmo, vamos falar de novo? 300 mil inscritos. Instagram com mais de 13 mil inscritos, onde ela dá dicas para ajudar você a reequilibrar o corpo, mente e emoções, através da terapia integrativa. Atua com atendimento online, já para você, presta atenção, online e presencial, na cidade de Bauru, São Paulo. Está lançando agora o seu curso online Lei da Atração em Ação. Meus amores, conheçam a mágica, a sensacional Bruna Zara. Bruna! Que honra ter você aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Linda, né, gente? Vamos combinar? Mas linda! Amor do meu coração. Antes de qualquer pergunta, eu queria te perguntar uma coisa. Como que foi o seu processo? Antes de qualquer pergunta, eu queria te perguntar uma coisa. Pérolas do Lele Abdala, gente. Você já conhece. Antes de qualquer espaço, eu queria te trazer essa pergunta. Como que foi o seu processo dentro de espiritualidade, de tudo isso? Como é que foi o seu lugar? Foi pelo amor ou foi pela dor? Você entrou porque você achou lindo, seguia pessoas que falavam sobre isso e queria trazer um pouco mais de leveza para o seu campo? Ou foi porque aconteceu alguma coisa dolorida, né, algum trave na sua realidade que fez você ir para esse lugar? Eu eu acredito que foi tanto pelo amor quanto pela dor. Eu estive num lugar de dor emocional durante a minha adolescência, onde eu passei de fato ali por questões emocionais, e eu tive a escolha de seguir pelo método tradicional, onde eu ficaria refém de medicamentos, me tornar dependente de medicamento para tratar a questão que eu passei na época, ou escolher olhar para dentro, entender de onde estava vindo, escolher me tratar e me curar de dentro para fora. Tem como Tá cortar? tudo bem, nós faz assim mesmo. Tem como cortar? De dentro. A gente se embola pra falar. Gente, ela é incrível, tá? Que eu já a conheço. Então a gente tem uma certa amizade, né? Eu não a conhecia pessoalmente. E eu achei maravilhoso quando ela fez assim, corta. Eu lembrei do meme, né? Que aquele homem que fala assim, corta, pelo amor de Deus. Maravilhoso. Eu acho que a gente vai ter que fazer uma... Mas posso responder de novo? Pode. Qual que foi a sua conexão?
É normal, a gente tá em casa, tá todo mundo junto, então acontece, beleza? Bora lá. Bruna, como foi a sua conexão com esse mundo das terapias integrativas? E o que te fez seguir profissionalmente essa metodologia? Foi tanto por um lugar de dor como um lugar de amor por toda essa área. Através da minha própria história, das minhas vivências, eu meio que fui obrigada a perceber isso de fato na minha vivência, na minha história, o quanto o nosso emocional influencia no nosso corpo físico e nos nossos resultados na vida. Essa questão de como eu de fato entrei profissionalmente, eu primeiramente me tratei com a terapia integrativa pelas questões que eu passei na época da adolescência, por questões emocionais, em um momento onde eu poderia ter escolhido ficar refém de medicamento e me tornar dependente de medicamento, eu escolhi olhar para dentro e tratar de fato a raiz daquilo, que é toda a base da terapia integrativa. Então, foi tanto por um lugar de dor como um lugar de amor, por ter comprovado os efeitos na minha vida e ter me apaixonado pela área da terapia integrativa. Maravilhoso. E, gente, é muito, muito mágico, assim, isso que a Bruna traz, porque fala da minha história também, né? Eu fui ator a vida inteira, né? Sou ator ainda e era muito difícil de morar dentro de mim, era uma pessoa muito, muito difícil. E eu ouvia muito, né, sobre... Tô resumindo aqui, gente. Eu ouvia muito sobre terapia holística, eu já segui um monte de pessoas legais e tal, como Marcelo Cotrim, Maura de Albanese, Gisela Valim, um monte de gente legal. E eu ouvia muito sobre tudo isso e eu via que algumas pessoas tinham muita paz, muita leveza. E olhando para essa leveza, eu também queria ter, mas antes eu achava que essa leveza tinha uma correlação com o dinheiro, com o financeiro, né? Que para você ser leve daquele jeito, você tinha que ter muito dinheiro. E depois eu fui ver que não, que eu conheci várias pessoas com poder aquisitivo alto que não tinha essa leveza. E eu falei, cara, como é que faz isso, né? Porque eu quero isso. E depois de muito tempo, né, de quase um ano aí fazendo bastante terapia holística, recebendo, fazendo cursos e assistindo palestras de Deus e o mundo, vídeos, podcasts e tudo, aquilo começou a ficar intrínseco em mim também, sabe? Essa alegria, essa felicidade, essa alegria de viver, que vocês viram aqui, eu me matando de rir. Por nada, gente. Aconteceu nada. Ela fez uma coisa, eu lembrei de um meme e a gente começou a rir sem parar. Isso não é muito legal, né? A gente poder rir, assim. Eu percebo também que, às vezes, a gente está indo para um lugar de muita seriedade, né? Eu vejo, às vezes, terapeutas... Eu não tô falando de seriedade no trabalho, tá, gente? Eu tô falando daquela coisa engessada, assim. Eu vejo terapeutas holísticos, vou falar de holísticos porque é o meu nicho, né? Às vezes muito engessados, assim, mas também a gente vê também uns bem leves e é esse o lugar. Que a gente possa rir sempre, né? De uma forma linda. Rir pro outro, não rir do outro, né? Exatamente. Gratidão por me fazer rir desse jeito. Foi lindo, foi potente. Amor, como que surgiu a correlação, né, entre corpo e emoções, né? Como que surgiu isso? Certo. Uma das bases que a gente utiliza na terapia integrativa é a nova medicina germânica. Quem desenvolveu a nova medicina germânica foi o Dr. Hammer, que é era um médico oncologista. Então, ali lidando com os casos de câncer, ele percebeu uma certa similaridade entre a história de vida dos pacientes e os sintomas apresentados por cada um deles. Até que ele mesmo passou pela perda repentina do filho. O filho dele foi baleado acidentalmente com 17 anos. E através desse momento de dor, após esse momento de dor, ele desenvolveu câncer de testículo e a esposa dele câncer de ovários. Então, nesse momento, ele teve de fato a comprovação de que o nosso emocional, sim, é refletido pelo nosso corpo físico e que as nossas manifestações de sintomas têm profunda relação com aquilo que a gente vivencia na nossa vida a nível de conflito emocional. Então, foi a partir de um lugar de dor que ele desenvolveu todo esse estudo que desenvolveu ali no mapeamento corporal que a gente utiliza como base para atendimento. É a ferramenta que nós utilizamos para desvendar o que está por trás do sintoma. Tá. Olha que interessante, gente. Então, se em algum momento você escolher contratar a Bruna ou outro profissional, você tem alguma questão ali que está acontecendo, que tá recorrente, uma dor, alguma história, ou de fato você talvez esteja doente, né? Lembra que você está doente, se é que você está passando por isso. Você não tem essa doença. Você é um ser de luz, né? Assim como eu e todos nós, imagem e semelhança do Criador. Então você está com isso, você não é isso. Isso é muito importante ter essa percepção, né? Porque muda tudo. E então, se você vai fazer uma consulta com alguém que trabalha com medicina germânica,
que é uma medicina de diagnóstico, vai saber a causa disso. Olha que interessante. Mas, e às vezes a causa, gente, é algo tão que você não faz ideia. Por exemplo, vou falar de experiência própria aqui agora, tá? Eu conheço medicina germânica já tem muito tempo e é sensacional. Todas as vezes que eu tô com algum tipo de questão, eu recorro ao Google para saber. Eu coloco lá, por exemplo, dor de cabeça, medicina germânica, para ver o que vai vir. Porque eu já sei o que está acontecendo e já consigo curar com mais rapidez. Claro que é muito mais profundo quando você tem um profissional para te atender. Meu pai, ele descobriu há pouco tempo uma diabetes. Olha que interessante, eu preciso trazer esse caso. E aí eu fui consultar uma pessoa, né, que trabalha com medicina germânica. Eu vou deixar a Bruna responder isso, porque senão eu posso nem dar a resposta aqui correta. Bruna, para medicina germânica, o que é diabetes? A diabetes, ela vem após um conflito emocional vivido, como se o corpo estivesse se preparando para um embate duro, um embate difícil, onde o indivíduo cria uma resistência para lidar com a situação em questão. E é nesse momento em que o conflito emocional, e a gente vai entrar um pouco mais a fundo nisso nas perguntas adiante, mas o conflito emocional que se instala lá no nosso inconsciente. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas não tem nada assim de trauma que eu vivi, não tem nada muito grave. Mas não é necessariamente coisas graves. A forma como a gente interpreta um conflito emocional depende do nosso olhar perante a vida. Depende da nossa interpretação de mundo e das situações como um todo. Então, Desculpa, a forma como a gente interpreta uma questão emocional depende sobre o nosso ponto de vista sobre a vida, né? Isso. Olha que profundo isso, faz todo sentido. Sim. Todo sentido. Porque quando a gente, seu ponto de vista, né, que é o que eu falo sempre nos vídeos, em texto e tudo mais, seu ponto de vista está sempre criando a sua realidade. Percebe que talvez existam duas pessoas ali, duas mulheres, vamos falar, que passam por separação. E às vezes uma mulher lidou com isso, tudo bem, a pessoa teve ali o seu sofrimento e tal, mas ela levantou, ela foi trabalhar, ela seguiu a vida dela. E tem outra pessoa que parece que assim vai de arrasta pra cima. De tanto que ela ficou, né, naquele lugar de dor, aquela coisa. Porque, ponto de vista, gente. Eu percebo que às vezes a gente leva as coisas de uma forma muito profunda. E a gente pode ter movimentos na vida mais suaves. Eu acho que a gente pode ter entraves que não sejam tão traumáticos para tudo, que é o mantra que eu sempre falo, né? Que se você quiser anota aí agora já. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas tudo na vida vem a mim não é tudo que está do lado de fora, você se torna facilidade, você se torna alegria e você se torna glória. Como está tudo dentro, não tem nada fora, os entraves que acontecer na sua realidade, você vai lidar com o quê? Com facilidade, com alegria e com glória. Olha que mágico. Faz sentido? Lógico. Amor, como que o nosso corpo reflete os conflitos emocionais acumulados? Certo. O que acontece, né? Eu costumo dizer que o nosso corpo é como se fosse um copo, que de pinguinho em pinguinho, uma hora, transborda. Esse transbordar do nosso corpo seria exatamente o momento em que o nosso corpo apresenta ali um sintoma, uma alteração física ou emocional, que é o nosso GPS para mostrar o que não está indo bem a nível emocional. Então, o nosso corpo gera esse acúmulo de conflitos emocionais vividos durante toda a vida. Desde a gestação, inclusive, é possível que tenha ocorrido o início desse acúmulo de memórias inconscientes que vai despertando esses conflitos emocionais. E aí a dor que aparece do nada, as manifestações físicas ou emocionais que acabam paralisando a gente perante a vida, tudo isso tem raiz nesses conflitos emocionais acumulados que estão sendo refletidos pelo corpo. E você acha que... Qual seria a forma da gente trazer mais leveza para isso? Meu ponto de vista é consciência, né? Mas qual que é o seu ponto de vista? Como que a gente faz, assim, se é que existe uma fórmula da gente não ficar doente, Bru? Existe uma fórmula sobre o seu ponto de vista, né? Para não ficar doente, assim, não ter questões físicas mesmo, o corpo não trazer, quer dizer, a mente não trazer para o corpo físico. Existe uma forma? Existe uma forma de a gente reduzir a maneira como a gente interpreta esses conflitos emocionais. Então, como eu te disse, a chave está na nossa percepção sobre a vida, né? E como a gente interpreta situações é que vai
dizer se aquilo de fato cutucou uma ferida emocional que você não conseguiu resolver por completo. Então, trazer determinados hábitos ali, exercitar determinados hábitos na forma de lidar com as situações da vida faz total diferença. Nós teremos, acho que um pouquinho mais de aprofundamento nisso, sim, mas de maneira geral, o nosso olhar sobre a vida mesmo, quando a gente muda, para de levar muitas coisas para o lado pessoal, entende a importância de a leveza começar dentro para ela ser percebida fora, né, percebida na vida. Quando a gente vai fazendo esses ajustes, nós percebemos que nós acabamos ficando menos doentes, porque ocorre menos desses acúmulos de conflitos emocionais que são acumulados perante toda a nossa vida, né? A gente percebe que pessoas muito reclamonas, que estão sempre se queixando de alguma coisa, coincidentemente, sempre são as que ficam mais doentes, que apresentam mais sintomas. Eu já trabalhei na parte ortopédica, né? Porque eu sou graduada em fisioterapia e exatamente nos atendimentos ali de convênio, onde a gente tem uma demanda muito alta de pacientes e que vem com queixas, assim, muitas vezes é um paciente poliqueixoso, né? Então, nesse Nossa, eu nunca ouvi esse momento... termo, que interessante. Poliqueixoso. Paciente poliqueixoso. Sim, que traz muitas queixas ao mesmo tempo, né? Eu vou trazer então, isso pra dói minha tudo. vida, porque eu também estou com alguns mentorados que são poliqueixosos. Exatamente. Muito interessante. Muito legal isso que ela trouxe, porque assim, a gente não levar pro pessoal, né? O quanto a gente leva pro pessoal e a grande maioria das vezes, eu percebo que tem mais uma coisa, não só pacientes muito reclamões, eu percebo quem é muito intenso também. Quem é muito intenso sente muito e a gente traz pro corpo. O que é primordial pra você, meu amor? Nada é pessoal. Vem com o tio Lelê. Vem com o tio Lelê que você passa de ano. Nada é pessoal. O que eu tô querendo dizer com isso? Por exemplo, se você tem um marido que você já, sei lá, pegou algumas traições dele. Não é pessoal, não é com você. Não é que o seu marido te trai. Seu marido trai. Provavelmente ele faz isso com a mãe, já traiu irmãos, amigos, percebe? É uma questão dele que ele tem que tratar, não é pessoal. Gente, quando a gente traz para esse lugar, quando a gente entra nessa bolha, nesse nicho, nesse universo, de não trazer para o pessoal, fica tudo tão leve, porque você não é mais a vítima do universo, né? Não é nada pessoal, cada um está vivendo um processo. E a gente encontra pessoas que estão vivendo processos diferentes. E agora a gente encontra a pessoa mediante ao nosso ponto de vista, é o que tem dentro da gente também, porque lembra? Tá tudo ressonante? Então é mais ou menos esse lugar. Amor, qual que é a causa das dores e de sintomas sem explicação? No caso, as dores e sintomas sem explicação, a gente acha que não tem explicação porque muitas vezes a medicina tradicional não consegue encontrar um motivo ali para aquilo estar ocorrendo, né? Mas quando a gente olha além do óbvio e olha para o interno, olha para os conflitos emocionais que são apresentados ali, que a gente encontra em sessão durante a terapia integrativa, nós vemos que existe sim uma explicação. Uou. Então, essa questão de ser sem explicação ou não, é só uma questão de expansão de consciência e acessar um conhecimento que dá essa explicação para que a gente consiga conduzir um tratamento que seja mais assertivo na melhora do paciente. Sim. Já vi diversos casos de pacientes, inclusive que eu atendi através do convênio na parte ortopédica, quando eu atendia na parte ortopédica, que eu ainda estava no processo de concluir todos os meus cursos da formação da terapia integrativa, que faziam muitas sessões de fisioterapia convencional e não tinham melhora. Inclusive, um dos casos dessa paciente, que já tinha feito mais de 20 sessões de fisioterapia convencional, eu comentei com ela a respeito da terapia integrativa, das bases de conhecimento da terapia integrativa e finalizei minhas formações, ela começou o atendimento comigo. Ela que já tinha feito mais de 20 sessões da fisioterapia convencional, quando veio para a terapia integrativa, ela fez 3 ou 4 sessões. A gente utiliza essa média de 3 a 4 sessões. Normalmente 4 sessões são o suficiente. Em alguns casos, a gente costuma recomendar que o paciente faça uma manutenção a cada 6 meses, então manter ali uma sessão a cada 6 meses para manutenção mesmo. Mas então a gente consegue ali, de fato, ter um resultado visível em poucas sessões, porque a gente acessa a causa
raiz, Maravilhoso. emocional, que originou o desequilíbrio. Sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente cria, né? Porque tudo é a gente que cria, não é? Nada nos acontece, tudo é a gente que cria, partindo desse espaço de autorresponsabilização também. Não é de autopunimento, amores, é de autorresponsabilização. Então, se a gente está criando tudo, e essas doenças aí autoimunes que a gente cria às vezes, né? Como síndrome do intestino irritável, que aí você não pode com leite, você não pode com café, você não pode com não sei o quê, você não pode com não sei o que lá, e aí de repente você co-criou isso com 30 anos, sendo que você sempre foi uma pessoa tolerante a todos esses outros alimentos, né? E a medicina não explica. Você tem isso e ponto, você criou isso e ponto, né? Como outras também, né? Que a pessoa não pode com trigo, não pode com celíaco, né? O nome. E várias outras coisas, mas não tem tratamento, sempre tem tratamento. A gente precisa baixar as nossas barreiras, começar a receber também do energético, do frequencial. Existe também um espaço de um grande desentendimento aí, que a gente vai muito pro holístico, e às vezes a terapia é vibracional. Tá falando de frequência, de vibração, nem tem nada tão assim. E a gente confunde também, às vezes, o espiritual, o energético ou frequencial com místico, com misticismo. E são nichos diferentes, são lugares completamente diferentes. É interessante que você possa abrir a cabecinha para receber de outras coisas. Bru, meu amor, desde uma dor de cabeça, ganho de peso e até mesmo um tumor, tudo tem relação emocional ou não? Sim, de acordo com a nova medicina germânica, mais de 90% dos nossos sintomas têm relação emocional. O que vai definir se é manifestada em uma dor de cabeça ou se é manifestada através de um sintoma mais intenso, como um tumor, é exatamente o tempo e a intensidade do conflito vivido. É isso que vai determinar a absorção do seu corpo perante o conflito e como ele vai projetar isso na parte do corpo correspondente como um sintoma futuramente, né? Incrível, sensacional. Então, assim, gente, é tão maravilhoso que, assim, eu não sei se eu comentei aqui, mas eu acho que não. Eu já conheço a Bruna, né, de gravar podcast com ela. A gente nos conhecia pessoalmente. E eu fiquei tão apaixonado, porque eu já conheço medicina germânica também, e eu acho o trabalho dela sensacional, que eu e o André, né, a gente convidou a mãe dele, né, para fazer uma sessão com ela, uma não, né, um tratamento com ela, e ela tá amando as sessões. Então, do fundo do coração, meus amores, se você tiver a possibilidade de conhecer medicina germânica, vai no Google, vai no YouTube, assiste tudo aqui, dá uma pesquisada em tudo, e se você puder, e se você estiver passando por algum tipo de dor física, algum tipo de problema emocional, físico mesmo, né, que já tenha vindo pro corpo, chegado no corpo, procure um terapeuta de medicina germânica, né, que trabalhe com isso, porque de repente a cura pode estar aí e você pode não estar percebendo. Por que o sintoma vem após um conflito emocional vivido? O sintoma, ele sempre vem após o conflito emocional vivido, porque o Dr. Hammer, que desenvolveu toda a medicina germânica, que é uma das bases que a gente utiliza, né? Na verdade, na Seven Healings, que é a metodologia que eu utilizo de terapia integrativa, são 7 bases que nós utilizamos, então é uma metodologia bem completa. Mas nessa questão, especificamente parte do estudo do Dr. Hammer. Ele desenvolveu como se fosse um gráfico de entendimento a respeito do programa biológico, dos programas biológicos, que nada mais é do que o processo de saúde e doença no nosso corpo. E ele evidenciou nesse estudo, nesse gráfico que nós vemos todo o processo de saúde e doença, que durante a fase ativa do conflito, ou seja, quando a gente está lá no olho do furacão com um problema acontecendo, o nosso sistema nervoso autônomo simpático está mais ativo. Então, é um momento em que o seu corpo está naquele embate. Ele está preocupado com luta ou fuga para lidar com a situação. Todas as funções vitais ficam mais aceleradas, batimento cardíaco, pressão aumenta, a gente costuma sentir as mãos e pés mais frios, falta de apetite, que é quando a gente está passando ali pela questão emocional mesmo. Quando dá uma acalmada na questão emocional é que vem o sintoma. Por quê? Porque após passar dessa fase ativa do conflito, o que fica mais evidente ali na ação no nosso organismo é o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático, que é o nosso sistema de freio. Então, é ali que o corpo tem aquele relaxamento de dar aquela
e o nosso corpo acaba apresentando o sintoma. Por quê? É o início da fase de autorreparação do corpo. Tá. Então, nessa fase de autorreparação, inclusive é onde surgem as ites, as inflamações, as rinite, sinusite, Olha, que interessante, amores, isso que ela está trazendo. as tendinites da vida, Muito interessante. que é o processo inflamatório. Uhum. E, inclusive, um professor meu da faculdade de ortopedia, ele sempre dizia, isso é fisiológico, a inflamação faz parte do processo de cicatrização. Então, quando o corpo está nesse processo de apresentar uma inflamação, ele já está mais próximo do processo de autocura. Uou. Mas o problema, qual que é o problema? Que muitas vezes as dores se tornam crônicas ou acabam se estendendo. É que, exatamente nesse momento, muitas vezes o corpo enrosca e não consegue completar essa fase de autorreparação, trazendo a autocura para o corpo, a autorregulação. Eu vou ter que fazer uma pausa, né? Para tudo. O que é o corpo enrosca? Não conseguir gerar a resolução do conflito por completo a nível emocional. E aí, consequentemente, o corpo acaba refletindo tudo. E eu gostaria muito de pontuar uma coisa, Lelê. Tem pessoas que não acreditam ou não entendem como o nosso corpo reflete o nosso emocional. E eu gostaria só de propor aqui uma reflexão e uma autoanálise. Vamos falar aqui, ó, pra ele que tá assistindo aqui, ó. Quando você fala, nossa, eu não posso nem lembrar de tal pessoa ou de uma comida associada a um momento de conflito emocional. Eu não posso nem lembrar disso que me dá um embrulho no estômago, que me dá um aperto no peito. Eu não posso nem lembrar do que aconteceu, que me dá uma angústia, que me dá um aperto aqui. Tudo isso, essas sensações físicas que nós temos, ao lembrar de eventos traumáticos, é a prova viva e da forma mais simples possível de que sim, o nosso corpo reflete tudo o que acontece no nosso emocional. Inclusive perante uma simples lembrança de um momento traumático. O corpo apresenta essas sensações, então é uma prova do quanto, de fato, tudo está sendo refletido pelo nosso corpo. Nossa, sensacional, sensacional. Batendo palma pra quem tá em televisão, assim, ó. Que eu aprendi, gente, a gente não faz barulho, senão estoura o microfone aqui, ó. Então, ó, sensacional. Incrível, incrível, incrível. Porque faz tanto sentido pra mim que expande de uma forma o meu campo, meu cardíaco aqui, que eu não consigo entender como as pessoas não podem, sei lá, acreditar numa coisa dessa, né? Porque é tão profundo, gente, que tudo de fato começa na emoção. Eu acredito que, claro, que vai pro corpo em algum momento, se você não cuidar, você vai ter que ir pro médico e ponto. Claro que eu acredito, gente, no poder da medicina e tudo mais. Eu sou apaixonado, eu tenho primos na família que são médicos e tudo mais. Eu sou apaixonado, se o negócio tá ruim, eu vou também, óbvio. Porém, se eu posso cuidar de uma forma energética, porque tem alguma coisa aqui que eu não sei, a grande maioria das coisas que estão aí, rapaz, mulher, a grande maioria das coisas que estão aí, a gente não sabe, a gente não tem clareza. Não tem nada acontecendo comigo, né? Me lembro de uma mentorada que foi se tratar e fiz várias perguntas, assim, meio que uma anamnese que eu faço inicialmente. Eu perguntei um monte de coisa pra ela, sou uma pessoa ótima, não tenho mágoa de ninguém. Falei, tá, mas as coisas que a senhora me traz, né, me fala muito de mágoa, era uma questão que ela tava ali no corpo, né, que ela tinha manifestado. E não, todo mundo que tinha perdoado eu já perdoei, né, mas sabe uma energia diferente? É muito doido, né, porque às vezes a energia fala uma coisa e a pessoa tá falando outra também, não sei se você já passou por isso. Que às vezes a pessoa fala, nossa, eu te adoro. Aquele olho de pessoa falsa, sabe? Que você fala, aham, adora, sei. Nossa, vai com Deus. Que você fala, aham. Não é? Eu gostaria de pontuar uma coisa muito Claro, importante amor. sobre isso, que é exatamente que nós somos comandados 95% pelo inconsciente. Só 5% é consciente. E alguns autores relatam até uma porcentagem menor dessa ação do nosso consciente, sendo em torno de 3%. Então, realmente, às vezes a pessoa olha pra você e fala, não, eu tô bem, não tenho nenhum trauma. Pra ela tá tudo certo. Não tenho nenhuma mágoa. Quando você vai tirando as camadas e vai acessando de maneira profunda, eu costumo falar que o corpo é como se fosse uma cebola, nós temos camadas. Então, trabalhou, acessou a primeira camada ali, a gente vai vendo, vai ficando visível a segunda camada, que é aquela camada mais interna, que esconde ali mais as raízes dos conflitos emocionais. Então, de fato, às vezes a pessoa acha que não tem, porque ela só tá ali na voz consciente.
E isso prova o quanto ela ainda não entendeu, o quanto a mente dela é poderosa, o quanto existem camadas dos níveis de consciência e que a pessoa ainda não despertou para esse conhecimento em específico. Exatamente. Uma vez, gente, eu me lembro que um grande médico, que é um médico holístico, né? Não sei se vocês sabem, existem médicos holísticos também. Ele disse num podcast, eu achei sensacional, que toda pessoa que cocria, né, uma depressão, porque eu não estou falando que não existam, gente, fatores químicos ali, né, bioquímicos que causaram aquela depressão. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que se tudo a gente cocria, né, a pessoa também cocriou aquilo inconscientemente, aquela depressão. Um exemplo, trazendo depressão aqui. Uma pessoa que cocriou uma depressão muito forte, ela tem a mesma potência para ser uma pessoa extremamente maravilhosa e sensacional na vida. Porque a potência foi tão grande que deixou ela lá embaixo. Olha essa potência. Porque são os dois lados da mesma moeda. Eu achei aquilo tão incrível, tão expansivo, né? Que uma pessoa que está muito pobre, que tem muitas dívidas, muitas, que você fala, meu Deus, 100 mil não sei aonde, deve mais não sei o que, deve o banco, deve o aluguel, deve um monte de coisa. Essa pessoa que está criando tanto entrave tem o mesmo dom de ser milionária. Porque o poder dela é tão forte que são os dois lados da mesma moeda. Eu achei incrível aquilo, para mim fez todo sentido. Que tem a ver com o que a gente está falando, né? Sensacional, gente. Então, olha para as coisinhas que você está criando aí. Sobre esse ponto que você comentou também, eu sei que existem os desequilíbrios bioquímicos do corpo para gerarem certas doenças. O que nós temos de informação em relação ao estudo da nova medicina germânica, que foi um estudo muito profundo, o Dr. Hammer estudou diversos casos, validou os estudos e comprovou através de tomografia cerebral, então tem um estudo bem aprofundado, é que exatamente os conflitos emocionais acumulados, eles geram desequilíbrios aonde? Na parte do corpo correspondente, como em células, órgãos, glândulas. E aí que vão surgindo esses desequilíbrios, que daí a gente consegue mensurar, por exemplo, na parte hormonal, mas mesmo diante dessas alterações, houveram conflitos internos, Sim, despertando essa projeção do desequilíbrio ali na região do corpo onde foi identificado. sensacional, gente. É tão incrível que ela fala, além dela ser linda, né? Maravilhosa. Gente, a Bruna é linda, a Bruna é carinhosa, a Bruna é amorosa. Ela fala com tanta propriedade, porque ela realmente estudou e estuda muito isso. E eu fico assim, ó, fascinado nela. Eu esqueço da próxima pergunta. Então, linda. Amor, o que seriam esses conflitos emocionais acumulados pelo corpo? E como surgem perante um conflito emocional vivido? Eu acho que talvez você já tenha até respondido essa, né? Sim, nós nos adiantamos um pouquinho na pauta, ela já eu vi acho. aqui, Que é exatamente onde entra a nossa percepção perante a situação que nós estamos vivenciando, né? Então, quero trazer um caso de uma paciente para ficar mais claro. A gente adora causa. A gente adora causa, exemplificação, a gente ama. Para ficar mais claro, acho que com exemplo a gente consegue entender melhor, né? O que acontece? Nesse caso dessa paciente, ela chega para mim já na fase adulta agora, se queixando de algumas questões no casamento dela. Fazendo a terapia integrativa, seguindo toda a metodologia, seguindo toda a metodologia, toda a ferramenta, a gente percebe, durante a sessão, identifica que existe um conflito emocional relacionado aos pais, que despertou na infância dela exatamente o escudo de desvalorização e desproteção, porque ela percebia uma certa preferência dos pais com relação ao irmão. Uou. Então, ela já cresceu com aquela questão de se sentir não vista, não se sentir amada, não se sentir tão protegida quanto o irmão. Eu conheço uma pessoa bem próxima de mim que passou por isso também. Então, pessoa, ouve aí. E aí, no caso, a queixa que ela me trouxe, né, já na fase adulta com relação ao casamento dela, era exatamente de se sentir desvalorizada e desprotegida no casamento pelo marido. Então, o que nós temos de informação e de correlação? Vocês acham mesmo que a forma como ela se sentia lá na infância, perante a relação com os pais, e a forma como ela se sente hoje em dia no casamento com o marido, é à toa ser tão parecido assim?
Não é à toa. A gente tem uma das bases da Seven Healings, nós temos 7 bases, né? Como eu comentei, a nova medicina germânica, a microfisioterapia, a programação neurolinguística, cinesiologia aplicada, as técnicas osteopáticas, nós temos 7 bases de estudo. Uma delas é a constelação familiar, né? E, no caso, a constelação familiar diz exatamente como nós repetimos padrões aprendidos desde a infância. No caso dessa paciente, nós muitas vezes repetimos o modelo de amor aprendido, o modelo de amor recebido na infância, mesmo que a gente conscientemente não queira, né? Meu pai sempre me tratou assim, é lógico que eu não quero uma pessoa que me trate assim, mas no seu inconsciente, aquele tipo de característica ressoa com algo já conhecido, com um lugar de conforto para você. É muito interessante, né? Nossa, mas essa parte eu não tinha ouvido de você. Eu acho que da outra vez que a gente gravou, sensacional isso. Sim, não deu pra gente aprofundar tanto no podcast, né? Isso, agora, sensacional isso, com bate-papo mais à vontade, a gente consegue aprofundar um pouco pelo mais. amor de Deus. Fala mais disso, pelo amor de Deus. Traz muita luz pra nossa consciência, caem muitas fichas, né? E como foi o caso dessa moça? Teve sucesso? Teve tratamento? Como que foi? Sim, ela mudou muito a percepção dela sobre a situação. Só de ter clareza sobre isso. Porque às vezes a gente movimenta o sistema. A gente trata, né? Durante a sessão. Tá. Então a gente traz ali a clareza sobre o conflito emocional que está por trás e a gente aplica a técnica em cima disso para fazer o desbloqueio. Tá, né? Só ter a clareza sobre isso não muda nada, então. Por exemplo, eu já sei que eu criei um marido, né, no caso dela. Eu criei um marido que tinha questões parecidas com meu pai, da forma que meu pai me tratava. Eu co-criei um marido igual, para curar isso em mim, tô falando aqui de uma forma rasa. Só saber disso já cura a situação ou não? Eu preciso fazer um tratamento? Muitas vezes a informação, quando a gente traz ali durante a sessão, a informação que deve ser acessada de uma maneira, digamos assim, mais correta, porque a gente utiliza a ferramenta específica para conseguir acessar realmente a causa, a raiz que está por trás. Quando a gente traz a informação, automaticamente, eu costumo falar que o inconsciente é como se fosse o tapete que a gente vai jogando sujeira embaixo, vai jogando sujeira, uma hora a gente tem que tirar esse tapete, olhar para a sujeira e limpar aquilo, né? Então, quando a gente tira essa sujeira debaixo do tapete e traz para o consciente, automaticamente, dependendo do seu nível de consciência ali, né, o corpo já vai desbloqueando aquela causa, porque é como se a gente de fato fizesse o inconsciente entender que aquilo já passou, né, que tá no passado, que não tá em congruência com aquilo que você quer viver mais. E de fato essas fichas caindo provocam grandes mudanças, grandes transformações no olhar perante a vida. Gente, sensacional, né? Mas depende muito do nível de consciência de cada pessoa também, né? Se ela consegue fazer esse movimento, né? Sim. Sensacional. Me trouxe aqui um exemplo que é como se fosse amarração, né? Dizem os antigos que... Olha a ligação que a pessoa faz, né? Mas dizem que quando a pessoa sabe que ela tá amarrada, aquilo já dissolve. Olha que interessante. Então, tô brincando aqui, fiz uma brincadeira, porém, o Bert Hellinger já falava, né, que constelação, às vezes não é você contratar um constelador, você já saber de um movimento que está ali descompassado sistemicamente e você recolocar, né, as coisas na sua ordem, você no lugar do filho, a mãe no lugar da mãe, enfim, você recolocar ali naquele movimento sistêmico, isso já é constelar. Então é muito legal, porque o constelar é uma movimentação, fazer a movimentação que se requer. Muito interessante, amor, gratidão por isso. O que seria um ganho secundário de doença? Porque, por exemplo, eu percebo que muitas pessoas, e isso eu posso falar com prova viva, assim, de vários atendimentos, que tem pessoas, às vezes, eu lembro que eu fazia processos verbais com ferramentas de Axis e tudo mais nos meus mentorados, e um exemplo, no meio do processo, você está disposta a destruir, descriar isso desde o ponto de origem? Sim. A pessoa, não. Aí não, ela não ouviu. Sim, não. Eu falo, como assim não? E a pessoa, não, eu sinto no meu campo aqui que eu não estou pronta para soltar isso. Então tem pessoas que, às vezes conscientemente ou inconscientemente, têm um ganho secundário com aquela doença. Atenção de pessoas, atenção de filhos, tá todo mundo em cima e tudo mais. A gente percebe uma energia de vitimismo, gente. Porque quando às vezes vem até do nosso pai, a gente tem que ser sincero, pai, mãe, amigo, enfim. Quando a pessoa, a grande maioria das vezes, ela vai para a criança.
Quando ela tá no vídeo, minha voz fica diferente, eu tô com um negocinho aqui. Você falou, essa voz não, vamos ajustar a postura pra falar comigo. Tem pessoas que ficam nesse lugar, né? E a gente tem essa percepção, que pra mim é uma das maneiras de manipulação mais terríveis que se tem. Mas tá tudo bem, só um ponto de vista interessante. Amor, por que que a gente causa isso? Por que que a gente tem ganho secundário com doença? Isso existe mesmo? Existe. E no caso, a gente tem que partir do princípio de que o nosso inconsciente é programado para sobrevivência. Então, nosso inconsciente, a gente tem um mecanismo de busca pelo prazer ou fuga pela dor, de maneira, mesmo que seja inconsciente, mesmo que você não esteja consciente disso, nós temos esse mecanismo programado, né, de sobrevivência. O que acontece? Eu gosto muito de dar o exemplo da idosinha, que, por exemplo, mora a família longe, não tem o contato com a família no dia a dia, não tem o carinho, não tem o acolhimento. E o que o inconsciente dela percebe? Que diante de uma dor, seja ela física ou emocional, os parentes mais distantes, né, que sejam, às vezes vem para visitar, oferece esse acolhimento, oferece algo que no fundo era um desejo ali que estava, uma necessidade, não é nem um desejo, mas uma necessidade que precisava ser preenchida, né? E aí, nesse caso, por mais que ninguém gosta de ficar doente, ninguém quer ficar doente, Sim. né? A gente conscientemente, né? Conscientemente. Porque nós somos apenas, né, no máximo 5% comandados pelo consciente. Então, ali você tá, não, é lógico que eu não quero ficar doente. Mas no seu inconsciente, talvez você tenha informação de que, diante desse lugar, dessa postura, desse lugar onde eu me encontro de dor física ou emocional, mesmo sofrendo com isso, tem uma necessidade interna, intensa ali que estava anteriormente, sendo preenchida. E nesse preenchimento dessa necessidade mais profunda, mais inconsciente, é que às vezes a pessoa se prende ali no ganho secundário da doença. Uma pessoa que está de saco cheio do emprego, por exemplo, e diante de um caso de dor, acaba se afastando do emprego. Ela está tendo um ganho secundário com isso de se afastar de um ambiente que estava sendo nocivo para ela. E aí, às vezes, a pessoa fica presa no ciclo da doença, né? Mesmo querendo melhorar, no fundo, o que o inconsciente dela associou? Se eu entrar aqui no estado de saúde novamente, eu vou ter que entrar em contato com isso que me dói de novo, que é a solidão, que é o carinho, a falta de carinho dos familiares, que é a questão do emprego, de ter que estar novamente presente em um ambiente que estava sendo nocivo para você. Então, existe sim o ganho secundário, e por isso que eu acho muito importante, antes de você procurar qualquer tipo de terapia integrativa, qualquer tipo, você se perguntar honestamente, eu quero melhorar? Eu estou comprometida com a minha melhora? Porque quando você mesma trava a sua melhora e trava o seu processo de melhora, porque lá no fundo você está tendo algum ganho com isso, você não se abre tanto para o processo de tratamento, que é o que o Lelê falou, né? Durante o tratamento você perguntava, você está aberta, está pronta para destruir, descriar todas essas questões que originaram isso? E a pessoa responde que não, né? Porque nesse caso, alguma coisa a nível inconsciente, ela está tendo ali de ganho com aquilo. Exatamente. E eu percebo também, Bru, que tem pessoas que estão com resistência. Como a gente trabalha muito com isso, amores, a gente tem percepção do campo energético. Todo mundo tem, tá? Todo mundo percebe energia, mas quem trabalha mais com uma coisa tem mais percepção daquilo, né? Ponto. Um dentista tem mais percepção sobre dentes, um sapateiro tem mais percepção sobre sapatos, e por aí vai, a gente trabalha com energia. Quando tem alguém nos julgando, a gente sente essa energia. Quando tem alguém achando a gente maravilhoso, a gente sente essa energia. Então é uma percepção diferente. Quando alguém chega no nosso consultório, né, vou falar por mim, eu tenho certeza que pela Bruna também, e a pessoa não está aberta para receber, a gente sente. O corpo fala. O corpo fala, não adianta. Eu sei quando alguém me adora, eu sei quando alguém tá sendo meio falsinho, eu sei quando alguém não gosta. Eu sei, gente, eu trabalho com isso há muito tempo. Mas tá tudo bem, eu não fico desmascarando ninguém, eu entro no flow, né? E, aliás, ainda faço melhor. Eu acesso de uma forma mais profunda o meu coração para que eu mostre que eu tô ali por amor, para que aquela pessoa talvez também perceba o amor dentro do campo dela e ela consiga, assim,
que a gente consiga, assim, ser amor os dois juntos, né? Às vezes a gente tem muito sucesso, às vezes não, e tá tudo certo, faz parte do processo. Então, as pessoas precisam estar abertas para receber, né? E o que eu percebo? Às vezes, só de você ouvir um podcast, um vídeo maravilhoso como esse, a gente já expande. Porque você faz ligações, concretas, você vai ligando coisas que você fala, cara, é isso. Nossa, tá, entendi tal coisa, vou mudar essa questão dentro de mim aqui e tudo mais. Tô falando isso, gente, para pessoas que às vezes estão impossibilitadas financeiramente de ter um atendimento, né? Sim. Então, se você não consegue nesse momento, assista mais coisas sobre isso, leia sobre isso, para que você consiga expandir, porque você já pode fazer aí um movimento e se curar, ser de luz. Amor, como que ocorre a melhora, assim, através da terapia? Desse tipo de processo que você faz? Como que ocorre essa melhora? Sim. Nesses casos, com a terapia integrativa, que nós temos uma melhora muito significativa com poucas sessões, às vezes as pessoas vêm achando que, nossa, vai utilizar o quê? Algum medicamento? Eu vou ter que tomar alguma coisa? A melhora do sintoma, através da metodologia da terapia integrativa, ela é só uma consequência. Porque nós focamos na causa. E a causa está onde? Lá no emocional, nas memórias inconscientes, que muitas vezes podem vir desde a infância, até do período gestacional, quando eu me tratei como paciente, uma das memórias traumáticas que tinham sido armazenadas pelo meu inconsciente foi durante o período gestacional. Não, então peraí, essa terapia então trabalha também com terapia intrauterina? Na verdade, a gente identifica de onde a memória veio, né? Que é muito sensacional também. Sim. Eu também sou apaixonado por terapia intrauterina. Não sei profundamente como funciona esse tipo de terapia que você está me falando, mas a gente identifica de onde veio. Então, é isso. Tá. Então, no meu caso, por exemplo, eu quando fui tratar com o paciente, que eu fiz a microfisioterapia com a leitura biológica, foi identificado um ponto de bloqueio aos 8 meses de gestação. E eu conversei com a minha mãe e realmente aconteceu coisa nessa época. Então, assim, nós temos toda a ferramenta do mapeamento corporal que permite que a gente faça o caminho da memória inconsciente. E aí a gente consegue passar para o paciente o tipo de conflito emocional que está envolvido com o bloqueio e associado também com a data aproximada. Inclusive, tem o caso da paciente, não sei se eu comentei no seu podcast, quando a gente fez, sobre a paciente que veio para mim com uma alergia de pele. E a pele é o nosso primeiro meio de contato com o mundo, né? Então, quando nós temos conflitos em questão de separação brusca ou separação desejada, mas que não acontece, então gera ali um contato indesejado. Então, questões ali envolvendo contato e separação podem afetar a pele, gerando alergia de pele, né? Então, essa paciente veio para mim com alergia de pele, uma alergia bem intensa, e a gente iniciou o processo com a terapia integrativa. E aí, durante o procedimento da terapia integrativa, a gente vai fazendo um mapeamento corporal, e eu falei para ela, ó, tem um ponto de bloqueio associado a 18 anos, ligado com a questão da perda. Não sabia da história de vida da paciente, assim como não sei da maioria dos pacientes, né? Exceto, às vezes eu conheço um pouquinho mais, porque eu também atendo meus familiares, né? Então, mas não sabia da história de vida da paciente, não tinha noção do que de fato tinha acontecido. E ela se assustou e olhou pra mim e perguntou, como que você sabe disso? Porque foi a idade que eu perdi a minha mãe. E a alergia... Porque eu tenho um tarô que tá aqui escondido aqui embaixo. E a alergia de pele, ela é exatamente associada a contato de separação. Ou seja, depois da perda, a pele dela manifestou um sintoma. Depois da perda, o sintoma veio, o corpo projetou na região do corpo correspondente aquele conflito emocional acumulado, né? Então, gerou realmente ali a alergia de pele que nós tratamos com 4 sessões da terapia integrativa, ela nunca mais teve crise alérgica como ela tinha anteriormente. Incrível, incrível. A gente vai agora para as perguntas do público. Estamos com o telefone aqui, tô brincando. Mas daqui a pouco a gente vai ter, Amor, me fala uma coisa. Eu já quero fazer também uma consulta aqui rapidinha com você. Olho. Quando a pessoa fica recriando questões no olho. Uma hora acontece não sei o quê, uma hora acontece não sei o quê. O mesmo olho, aliás. O que é isso, o olho?
O que o olho fala na medicina germânica? Sou eu, gente, sou eu. O que o olho fala, assim? É que nem a minha amiga mandou perguntar. Não, eu já vou falar a verdade. Sou eu. O que é olho? Os olhos estão muito associados realmente com a questão do que nós estamos enxergando na vida. Mas o que acontece, né? Vamos lá. Dependendo da lateralidade, e a gente faz inclusive um teste para saber a lateralidade cerebral durante a sessão, mas dependendo do seu lado dominante, o lado direito significa uma coisa, o lado esquerdo significa outra. Então, normalmente, questões em lado direito se referem a tudo aquilo que nós queremos ver, queremos enxergar, queremos ter uma resposta clara e a gente não tem perante a vida. Então, eu queria ter tido uma resposta, eu queria que alguém me explicasse aquilo que aconteceu, eu queria uma satisfação e eu não tive. Normalmente, olho direito. Aí a gente teria que fazer o teste em sessão certinho para saber sua lateralidade. A minha cara de aqui, assim. E o lado esquerdo, normalmente, é aquilo que nós queremos nos livrar. Então, eu vi uma cena impactante que eu não queria ter visto. Então, por exemplo, é a esposa que pegou o marido traindo, que chegou a ver uma cena chocante, que foi uma cena ali impactante no momento do trauma, do conflito emocional acumulado. E aí, de fato, o olho esquerdo representa todas essas questões que nós vimos, mas queremos nos livrar, entendeu? Por muito ser algo... daí, sabia? Os dois olhos, na realidade, é muito eu. Porque a frase que eu mais uso, gente, como faz pra desver? Como faz pra desver? Como faz pra desver? Eu tenho até uma figurinha assim que eu mando toda hora, como faz pra desver? Então, entendi tudo, não vou usar mais essa frase, não uso mais a figurinha. E vou começar a trazer leveza pra vida, de tudo que eu vi, já tá tudo bem. Isso daí tá ok, gente, tá maravilhoso. Gratidão por isso, meu amor. Amor, qual que é a sua dica, se é que existe uma dica, para que a gente tenha menos acúmulos desses conflitos emocionais? Eu acho que a gente acabou entrando um pouquinho nesse assunto no início, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais agora, tá? A questão de como gerar menos, né, acúmulo desses conflitos emocionais, que no final das contas acabam resultando em sintomas, que foi o que você me falou, tem como a gente ficar menos doente? Tem como, né? Que eu comentei aquela hora. Seria, nesse caso, é muito importante vigiar os seus próprios pensamentos, a sua própria percepção perante a vida, a forma como você tem levado as situações da vida mesmo, se é com peso, se é com leveza, se é com entendimento. Eu mesma tenho uma reflexão que eu gosto muito de trazer nesse caso, porque foi a forma como eu aprendi a desbloquear o perdão. Perante qualquer acontecimento, eu posso alimentar aquele conflito emocional dentro de mim, porque a gente sabe que qualquer raiva acumulada, qualquer emoção negativa acumulada, é como se a gente quisesse matar outra pessoa tomando veneno, né, como a gente diz. Porque o mal maior que vai ser feito ali é para você mesma, que está acumulando aquele sentimento. E eu sei que é difícil, é desafiador, né? É difícil uma crença limitante. É desafiador das pessoas terem essa clareza. Mas é exatamente isso. A gente precisa achar uma forma, que já faz com relação com aquilo que a gente falou lá atrás, de não trazer tanto pro coração, né? Sim, e eu gosto de trazer essa reflexão exatamente. Ou eu posso entrar no julgamento e alimentar mais o conflito emocional, ou eu posso entender que cada um está no seu processo individual de evolução. E muitas vezes o que o outro te faz, às vezes o outro não está nem te enxergando. Ele está só projetando ali ou descontando alguma coisa interna que ele está passando do processo de evolução dele. Então, eu aprendi, inclusive... Palmas televisivas, que a gente bate sem barulho. Plá, plá, plá. Isso. Sim. Perfeito. Então, eu consegui, inclusive, liberar perdão para as coisas que eu precisava na minha vida quando eu entrei de cabeça nesses tratamentos para me curar primeiramente, foi entendendo isso, que nem tudo era sobre mim, que ao mesmo tempo que a pessoa exerce um papel ali na minha vida, ela está lidando com o processo evolutivo dela, lidando com as questões dela, então levar menos para o pessoal nesse sentido. E nessa época também que eu comecei a me aprofundar nesses conhecimentos e comecei a aplicar na minha vida, eu adotei uma frase, assim, de estimação para minha vida, que eu falava para minha mãe: mãe, um dia eu preciso lançar um livro desse assunto, porque todo mundo precisa saber disso,
E é uma frase que pega, porque você fala uma vez, gruda na cabeça. Inclusive, fica a dica aí pra editora. Eu falava pra minha mãe desde a adolescência que eu queria lançar o livro disso. Que é, se me faz mal, tchau. E isso serve pra tudo. Se me faz mal, tchau. Tanto pra situações, vamos junto, pra vamos junto. pessoas. O editor abre aqui a nossa câmera. Vamos lá, vamos junto. 1, 2, 3 e... Se me faz mal, tchau. Acabamos o programa, tô brincando. Só essa frase já realmente traz uma consciência se você olhar ela com olhos mais profundos. Por quê? É necessário a gente dizer tchau para pessoas que não estão trazendo ali algo bom, mas não só para pessoas e situações, mas para os nossos próprios sentimentos e para as bagagens que a gente tem carregado na vida, né? Então, se eu tô trazendo uma bagagem que tá pesada, que tá ali, de fato, me fazendo mal, por que eu vou continuar carregando aquela mágoa? Por que eu vou continuar carregando aquilo comigo, né? Então, se me faz mal, tchau, deixa pra lá. E a gente precisa aprender a fazer esse processo de limpeza da nossa vida que muitas pessoas acabam não sabendo fazer, né? Não sabendo por onde começar, por onde começa ali organizando a vida nesse cenário. E nessa época que eu falei, não, chega, eu preciso mudar a minha forma de encarar a vida e mudar o que eu tô aceitando se eu quiser viver com mais paz, com mais saúde, com mais amor, com mais plenitude, né? A primeira coisa sobre o meu interessante ponto de vista, não é que o meu ponto de vista é interessante, amores, todos os pontos de vista são interessantes, né? É uma frase que a gente usa muito quem faz Access Consciousness, depois dá uma googada aí. Então, assim, sobre o meu interessante ponto de vista, tá tudo dentro. Quando a gente começa a ter essa percepção, a gente começa a se autorresponsabilizar, como eu já disse. É bom repetir várias vezes, porque aquilo acaba ficando intrínseco na gente. E quando a gente fala de se autorresponsabilizar, não é o lugar do chicote, é só de responsabilizar. Ok, eu estou colhendo isso daqui que são frutos das minhas escolhas. Fiz uma escolha de M, a gente precisa falar a palavra inteira, de M, de mer. A gente fez uma escolhinha de M e aqui colhi a escolhinha de B. Entendeu, né? Então assim, ó, tá aqui, ó, são frutos das minhas escolhas. Lindo ser, a gente precisa criar mais essa maturidade emocional, energética também. E ter essa percepção que tudo que você está atraindo... Eu costumo usar uma frase que fui eu que criei. Eu que criei essa frase. Vou fazer aqui a Bruna. A Bruna criou uma frase, eu também vou criar uma frase. Os carteiros do universo nunca erram o seu endereço. Que ponto de vista é esse? Que tudo que chegou até você é pra ser pra você. Chegou um trauma e drama, você foi, Deus, né, espero que nunca, mas foi assaltado, aconteceu uma coisa, eu não sei. Era pra você. Não tem acaso, não existe isso. Você cocriou aquilo, percebe? Como? Com seus pensamentos, sentimentos, emoções, com a sua vibração. E quando você tem essa percepção que é você que está cocriando tudo, cara, você começa a mudar a sua vibração. Porque não é tudo sobre só a lei da atração. Lei da atração fala da primeira lei, que é a lei da vibração. Não adianta nada você fazer ali seu Ho'oponopono, 33 vezes 3, a meditação do não sei o que, o não sei o que lá, não sei o que lá, se a sua vibração tá ruim. Uai, como é que tá dentro da sua cabeça? Como é que tá o seu diálogo mental? Tá negativo o tempo inteiro? Você tá o tempo inteiro se maldizendo, falando que as coisas não vão dar certo, o tempo inteiro falando mal de você, se chamando de burro, de não sei o quê. Lindo ser, se tudo é vibração, não adianta você estar usando lei da atração se a sua vibração, o seu diálogo mental tá horrível. Por que eu falei horrível? Eu não sei. Mas entendeu? Você tá horrível, então não faz sentido. Pra gente ter essa percepção, a gente primeiro precisa melhorar, gente, a qualidade da nossa vibração. Mude a qualidade da sua vibração. E falar em vibração, cara, vamos falar um pouquinho aqui de lei da atração, que eu sei que a senhora conhece bastante de lei da atração. Olha só, muitas pessoas desacreditam da lei da atração, né? Porque por pensarem que é algo mágico, misterioso, de acordo com algumas narrativas que a gente vê bastante aí. Muitas pessoas, algumas pessoas, muitas não, falando mal aí de lei da atração e tudo mais. Como que você explica a lei da atração de forma lógica para aquela câmera? Vamos falar sobre isso porque realmente é muito importante e essa é uma dificuldade que eu vejo com os pacientes na minha prática clínica. A maior dificuldade que eu tenho com os pacientes é receber os pacientes sem terem a menor noção do quanto os nossos pensamentos e emoções têm relação, sim, com tudo que a gente tem de resultado na vida, seja na saúde, seja em qualquer área da vida. Então, se tornar consciente disso é muito importante e essa é a minha maior dificuldade nesse sentido de precisar fazer com que as pessoas entendam isso.
Então, como eu também sou uma pessoa que gosta de entender as coisas da forma lógica, arrumei uma maneira lógica também de entendimento para facilitar a explicação. Vamos partir de um princípio básico, né? O que a lei da atração fala? Uma das frases mais famosas, que inclusive tem no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, né? Pensamentos tornam-se coisas. Quem escuta isso e é mais cético vai falar, tá doido, Sim, né? Mágica, o que é isso? Mas tem uma explicação muito lógica e simples. Por quê? Vamos analisar essa cascata de acontecimentos que está todo o tempo acontecendo sem que a gente se dê conta. Pensamentos geram emoções. Todo pensamento gera uma emoção. Se você pensar em algo triste agora, você vai sentir uma emoção triste. Se você pensar em algo que te empolga, te deixa feliz, da mesma forma. E aí, cada emoção vai gerar uma ação congruente ou uma forma de agir congruente com aquilo. Então, se você tá triste, você não vai conseguir ter atitudes, né, ações super alegres né, não vai. Porque as suas emoções e as suas ações, elas andam juntinhas. As ações são congruentes com as emoções. E o que leva ao resultado em qualquer área da vida? As ações. Então, pensamento gerou a emoção gera ação, e a ação leva a um resultado específico. Além disso, tem um estudo que diz a respeito do nosso sistema de filtro interno, que é o nosso sistema ativador reticular, o SAR, né? Não sei se você já ouviu falar. Já. Que é exatamente o que explica por que nós nos conectamos com aquilo que está em ressonância com o que nós guardamos dentro de imagem mental, né? E toda essa questão. Por quê? Pensa comigo, você está numa praça agora. E aí tem passarinho voando, cachorro latindo, criança brincando, carro passando, ambulância passando, carro buzinando, vários estímulos no mesmo ambiente. Se nós tivéssemos a capacidade de absorver todos os estímulos do ambiente com o mesmo foco, a gente enlouqueceria, né? Então, nós temos um sistema de filtro que direciona o nosso foco para aquilo que de fato é importante para nós. E o que define o que é importante ou não, que vai direcionar esse foco ou não, é, primeiramente, as imagens mentais que você tem alimentado dentro de você. Tudo aquilo que nós alimentamos dentro, o nosso foco vai ser direcionado fora. Então, por exemplo, quero comprar um carro novo, que é o exemplo muito usado na lei da atração, né? Aí você se concentra em um modelo de carro. Quando você sai na rua, você só vê aquele carro. Será que todo mundo decidiu sair na rua com aquele carro porque você decidiu pesquisar sobre o carro? É óbvio que não. Talvez todos aqueles carros estivessem passando na mesma rua, no mesmo lugar, sempre. Mas como você não estava com o seu filtro calibrado para enxergar aquilo, você não via, você não enxergava, porque não era relevante para você. O seu filtro não estava calibrado para aquilo. Então, por que é importante a gente ter consciência disso? Porque a mente barulhenta, né, não enxerga a solução. Eu costumo falar muito isso. A mente barulhenta não enxerga a solução. Olha essa frase. A mente barulhenta não enxerga a solução. Anota, por favor. E a solução, né? A gente fala, o universo vai mandar uma solução. Ok, universo, Deus, seja lá qual for sua crença, pode de fato mandar uma solução. Mas se nós estamos com o nosso filtro descalibrado, focando mais no problema do que na solução, a gente, mesmo que a solução esteja na nossa frente, a gente não vai enxergar. É como quando a gente está procurando alguma coisa, a gente não acha, fala, viu, me ajuda a procurar aqui. Às vezes a pessoa vem e fala, como é que você não viu? Tava embaixo do seu nariz e você não viu. É porque você estava tão focada no problema que você não enxerga a solução, né? Então, de fato, existe uma explicação lógica, tem até no curso que eu acabei desenvolvendo, né, que é o Lei da Atração em Ação, exatamente pelo meu desejo de querer levar esse conhecimento para mais pessoas do que eu poderia levar somente no 1 a 1. E fora que também na terapia integrativa, o tempo que nós temos é focado ali na terapia. Eu acabo não conseguindo aprofundar muito nesses conhecimentos do poder mental com cada paciente, então eu queria uma forma de conseguir fazer com que esse paciente tivesse um guia sobre como nutrir ali o seu interior para conseguir obter mudanças significativas na sua realidade, entendendo quanto os seus pensamentos e as suas emoções fazem, sim, muita diferença na realidade vivida. Muito, e eu percebo que, assim, muitas pessoas às vezes têm esse olhar de que, né,
Não, tudo é remédio, tudo é médico, tudo é... Como eu já disse, gente. Cada eu coisa super tem o seu é, lugar, Cada né? coisa tem o seu lugar. Acredito super, né, no poder deles, na força da medicina. Tô falando que existe um outro lado. É só mais uma opção para você. Provavelmente esse espaço que você tem de que não dá certo, pode ser que não dê certo se você tem essa crença, né? Porque todos nós, né? Não é só você não que está assistindo aí. Todos nós somos é ótimo, somos cheios de crenças limitantes, né? Em falar em crença limitante, olha só, é, quais os conflitos emocionais estão por trás de crenças limitantes? Bom, da mesma forma que nós explicamos que a nossa percepção do mundo, da situação, que gera determinados conflitos emocionais, um acontecimento vivido, um conflito emocional vivido, também pode desencadear, da mesma forma que pode desencadear um sintoma, algo mais grave, dependendo do conflito emocional vivido, ele não vai despertar um sintoma, ele vai despertar um sistema de crenças, uma mudança na sua perspectiva de vida, né? Então, por exemplo, essa paciente que eu te contei, da questão da desvalorização, da desproteção com relação aos pais. Ela não ficou gravemente doente fisicamente. Ela apresentava um quadro depressivo. Tá. Mas diante daquele acontecimento, a forma como ela interpretou é o que originou um sistema de crença ali do que ela de fato merecia no amor, de como ela merecia ser tratada, né? Então, o que está por trás dessas crenças limitantes, eu falo que a lei da atração, na verdade, e a terapia integrativa são dois lados da mesma moeda. Acho que até comentei isso com você já. Por quê? Da mesma forma que as suas emoções, os seus pensamentos e sentimentos podem te conectar a doenças e sintomas, também podem te conectar com uma realidade melhor. E no caso das crenças limitantes, que são as crenças que nos limitam e nos impedem de viver uma realidade melhor, mais alinhada, com mais paz, com mais abundância, mais dinheiro, mais amor, mais saúde, enfim. Essas crenças limitantes, não sei se você já viu, talvez o pessoal de casa já tenha ouvido falar, da escala das emoções, desenvolvida pelo David Hawkes, né? Então, essa escala é traduzida ali as emoções em frequências em hertz, para dizer como que nós vibramos dependendo ali de cada emoção. Então tem ali apatia, vergonha, culpa, tristeza, amor, diversas emoções. Eu tenho ela salva no meu bloco de notas, gente, pra eu sempre dar uma consultada. É essencial, né? A gente se tornar consciente Tenho. disso. E olha que interessante, exatamente as emoções de frequência de escala mais baixa são exatamente as emoções que nós encontramos nos conflitos emocionais da terapia integrativa. Então, esse tipo de emoção ali na escala mais baixa que nós temos, né, por exemplo, a tristeza, o medo, a vergonha, uma situação que você passe que desencadeie essas questões, podem ser a raiz do conflito emocional que desencadeou toda uma programação de crenças limitantes. Então, passou por uma coisa na infância, por exemplo, na escola, uma situação de bullying que envolveu uma situação de medo, de vergonha, né? Todas essas emoções estão por trás da crença limitante, porque aquele momento em que você viveu que foi traumático foi decisivo para você mudar a sua percepção sobre algum aspecto da vida. E aí você desencadeou ali uma limitação ao desenvolver aquela área da sua vida. Você me falou, gratidão por essa resposta, você me falou uma coisa, você nos disse, né, algo que ficou bem aqui, ó, tá no radar aqui, eu vou ter que trazer isso também para trazer clareza para quem está nos assistindo e para mim também quero saber. Você me falou o seguinte, sobre lei da atração em ação. O que é lei da atração em ação? Traz clareza pra gente. Muita gente hoje em dia fala sobre lei da atração. Eu estudo a lei da atração desde os meus 15 anos. E quando eu comecei... 5 anos só? Eu tenho 25. Faz 10 anos, pelo menos, que eu estudo sobre lei da atração. E quando eu li, foi tão transformador para mim que eu comecei a distribuir livro desse assunto para os meus amigos, indicar para os meus amigos. Até que um dia uma amiga na época me falou assim, Bruna, eu li o livro, mas eu não consigo fazer que nem você. Eu não consigo. Você faz e vê acontecendo, faz as técnicas, vê acontecendo na sua realidade, eu não consigo fazer isso.
E aí eu me dei conta de que eu não aplicava somente o que eu li no livro para colocar a lei da atração em ação na minha vida ao meu favor. O que eu fiz foi uma junção de todos os conhecimentos, né, que eu adquiri ao longo de todas as minhas formações e apliquei exatamente esse conhecimento de como funciona o meu poder mental ao meu favor para usar a lei da atração em ação. Lei da atração, quando você vê a lei da atração em ação, provavelmente você, Lelê, já viu muito, né? Bastante, amor. E é aquela sensação de que quando você vê aquilo se materializando, você fala, fui eu que criei isso, fui eu que co-criei isso. E às vezes a gente não tem clareza na hora. Às vezes aquilo chega no seu campo, tal, dá um dia, 2, uma semana, um mês, você fala, nossa, eu fiz um quadro de visualizações, sei lá, 1 ano atrás e é aquilo que eu queria. Você vê a Ou imagem. um mês, não sei. Você, uau! Às vezes não é na hora que você tem a percepção, né, daquilo que você tem. Então, maravilhoso. Sim. Quanto mais consciente a gente se torna, mais rápido a gente percebe, É, né? é. E ultimamente, assim, eu vejo acontecendo, eu falo, eu sei que eu criei isso. Uhum. E essa sensação é maravilhosa. Então, ver a lei Aliás, da a gente está atração, cocriando tudo o tempo todo, né? tudo o tempo É que o que a gente está falando, Uma gente, de cocriação cocriar consciente. É. E, por exemplo, esse momento, eu cocriei. Uhum. Ai, que coisa linda! Quando eu tava eu moro no interior, né, onde é mais difícil surgirem oportunidades, É 2 horinhas aqui de São Paulo, né? 4h30. Ó, como eu entendo de geografia, só pra você entender aqui o lugar dessa pessoa. 4h30. Eu jurava que era 2 horas, Bauru. E quando eu decidi me desconectar da parte da fisioterapia convencional com que eu atuava e decidi me dedicar mais à parte da terapia integrativa, eu me visualizava muito sentada em um programa dando entrevista. É sério, eu deixei pra te contar especialmente que eu queria ver você assim, ó, assustado. Mas esse momento, de fato, eu co-criei. E eu não sabia como, nem porquê, nem da onde viria, ainda mais no interior. Eu sabia que lá não ia ter muita oportunidade, mas eu imaginava, eu visualizava essa cena. Eu sei que eu co-criei. Eu apliquei as técnicas para dissolver crenças limitantes com relação a isso, de me expor novamente. E aí, as coisas foram acontecendo. Uma coisa vai conectando a outra, que vai conectando a outra. Posso entrar um pouquinho assim, em detalhes de como aconteceu? Uhum. Lelê Abdala e André Molinari, maravilhosos, fizeram, né, uma gravação do podcast com a doutora Tânia, que é uma profissional maravilhosa, que inclusive já vou dizer que eu acompanho, amo muito o trabalho dela. Sim, sou apaixonado. Não durmo sem ouvir a doutora Tânia. E aí, assistindo o podcast através do canal dela, eu conheci vocês. E eu vi, né, no podcast, que eles fizeram uma pergunta pontual para ela sobre a nova medicina germânica. E ela respondeu que não sabia entrar em detalhes, porque de fato não é a área dela, É né? muito lei da atração, eu falar sobre isso, lei da você tá atração. assistindo, e aí você, meu Deus, o que é isso, gente? Bom, ele quer saber de nova medicina germânica, quer saber da relação emocional com o sintoma. Disso aqui eu sei falar. Uhum. Mandei uma mensagem pro Lelê falando, olha, eu tenho conhecimento sobre essa parte, se você quiser se aprofundar isso em algum episódio, estou aberta para gravação, né? E aí, o Lelê super topou, me convidou para o podcast, foi incrível a gravação, que está disponível lá no Spotify, né, do Caminho Sagrado. Caminho Sagrado Cast. Só você procurar em todas as plataformas digitais. Gratidão, equipe, por deixar eu falar. E aí? E uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, e surgiu esse projeto novo, maravilhoso. Inclusive, quero te dar os parabéns, acho que você foi a pessoa escolhida, assim, perfeita para esse projeto, porque o seu carisma e a sua energia combinam muito nesse papel de apresentador, de receber realmente a pessoa. E eu tô me sentindo, assim, muito acolhida por você aqui. Estamos conversando, a gente comendo até saiu pipoca e falando... até saiu do roteiro, riu demais. Super. Porque eu tô me sentindo muito acolhida mesmo. Gratidão. E surgiu essa oportunidade, esse convite, né, de estar aqui fazendo parte desse projeto. E aí vai de encontro com aquilo que eu já tinha colocado no meu campo energético, digamos assim, né, de alimentar essa imagem mental. Só que eu poderia ter assistido esse podcast da doutora Tânia e não ter me atentado para a oportunidade que Deus, a vida, o universo, seja lá qual for a sua crença, estava me mandando como uma oportunidade, como uma frestinha de oportunidade. Eu poderia não ter percebido, Olha isso. ou não ter acreditado. Por isso que a gente fala na lei da atração, é muito importante você acreditar no seu sonho.
será que é algo mágico assim mesmo, assim, que, como às vezes as pessoas acham e até desacreditam? Não, é porque se você não acreditar, mesmo que a oportunidade esteja na sua frente, você vai achar que não é pra você. Nossa! Você vai achar que não é uma Porque é oportunidade. acreditar e ter uma ação. Porque a lei da atração, gente, ó, a lei da Atra, né, que vem de aquele, né, que fala ir atrás. Atrar, né, de atrair e ação. Atrar, de atração e ação. Então não dá pra tirar, não é lei da Atra, é lei da atração. Então você tem que ter uma ação. Sim. Não é só você, a visualização é maravilhosa, os mantras são maravilhosos, a afirmação é tudo maravilhoso, gente. E isso, de fato, cria uma vida nova, tá? Tenho vários exemplos aqui que eu poderia trazer da minha vida e dos mentorados, só que a gente precisa agir. Você precisa levantar aí a busanfinha do sofá, agir, ter um movimento, tem que ter uma movimentação na lei da atração, que é isso que ela está falando. Ela se movimentou. Como? Mandou mensagem, veio de lá 4h30 para gravar esse programa lindo com a gente, percebe? Quando você tem um sonho, gente, isso tem que ser algo aqui do teu coração, ó. E eu falei isso ontem em algum lugar também. Lei da atração também fala sobre admiração. Tudo aquilo que você admira muito, de fato, assim, em algum momento, com rapidez ou não, vai chegar até o seu campo. Admira as coisas. O que é que você está querendo na sua realidade e que você não está admirando? Admira para que aquilo venha para o teu campo com facilidade, alegria e glória. Exatamente. Então é por isso que o nome do curso é Lei da Atração em Ação, porque de fato, às vezes as pessoas passam esse conhecimento de Lei da Atração muito de forma teórica. Como eu já venho aí há 10 anos aplicando na minha vida, e eu sou o tipo de pessoa que eu quero entender o que acontece para melhorar a minha vida e para conseguir filtrar aquele conhecimento, sabe? Para conseguir traduzir aquele conhecimento em uma explicação. Porque quanto mais a gente explica e arruma formas didáticas de explicar as questões, mais a gente entende também. Claro! Tantas vezes eu falei sobre um assunto que conforme eu fui falando mais sobre aquele assunto, caía downloads, assim, sabe? Eu caía fichas, assim, tal, que agora eu tô entendendo mais, eu tô explicando pra pessoa, mas eu tava entendendo ao mesmo tempo. Você tá entendendo? Sim. Já aconteceu comigo várias vezes. Inclusive, esse era o método de estudo que eu usava, né? E às vezes o pessoal, não querendo me gabar, mas já falando assim, né? O pessoal às vezes vinha me pedir coisa de dica pra prova, porque eu era muito dedicada mesmo na escola, na faculdade, sempre fui nas minhas formações, eu estudo muito. De pessoa dedicada, Eu estudo muito. E a forma como eu mais conseguia entender a matéria é quando eu lia, ok, e aí eu pegava e explicava pra mim mesma como eu entendi. Então, cada vez que a gente explica novamente, a gente tem um novo entendimento mais profundo sobre o assunto, né? Muitas vezes eu tô gravando um áudio pra um mentorado e às vezes eu tô falando uma coisa que é pra mim. Eu tô, não, então, porque não sei o quê, aí você faz tal coisa. Isso foi pra mim. Então é muito maravilhoso a gente entrar nesse lugar, né? Amor, agora me fala uma coisa. Puxando aqui uma... Ah, tá. Como que... Eu ia fazer uma pergunta, mas agora lembrei de fazer outra. Quando você vai lançar o seu curso, que é o Lei da Atração em Ação, e aonde as pessoas vão poder encontrá-lo? Certo. Nas redes sociais eu tenho divulgado o link de acesso a ele. Ah, já tá lançado. Já está lançado. Já quero acesso. Porém, ele é um curso vivo. O que é, no caso, um curso vivo? Ele iniciou com um custo de investimento mais baixo, porque eu vou adicionando aulas semanalmente nele, para que conforme a gente vai enriquecendo esse conteúdo, o custo de investimento automaticamente vai aumentando também, porque a gente está falando de tempo, estudo, investido para criar todo esse conteúdo que ajuda a transformar milhares de vidas, né? Quem entrar agora, então, paga um valor mais popular. Isso. Quem entrar mais pra frente, paga um valor mais nobre, é isso? Exato. Corre! Tá fazendo o que aí? Corre! Só que mesmo quem entrar com o valor, né, mais atual, popular, vai ter um acesso vitalício. Então, eu vou continuar alimentando as aulas, inclusive... de acordo com as dúvidas, com as dificuldades na aplicação, porque o meu objetivo é exatamente conseguir trazer a parte prática da lei da atração, que é o que eu tenho explicado nas aulas, de como de fato colocar em prática no dia a dia as práticas, as técnicas que vão te conectar com uma realidade melhor e como você de fato fazer isso acontecer na sua vida. Como foi, por exemplo, a queixa dessa amiga na época que falava que falou pra mim que ela leu e mesmo assim não conseguiu fazer. Tá. Amor, e desculpa. Eu achei que você o link está disponível nas minhas redes sociais. Tá, já que você falou isso, como que as pessoas te acham, assim? Se elas quiserem te procurar, elas vão te achar aonde? Eu quero o nome do seu canal do YouTube, TikTok, caso tenha, o seu Facebook, todo, passa as suas redes. Em todas as redes sociais, você me encontra por Bruna Zai, Z-A-I.
Bruna Zay. YouTube, Instagram, TikTok, tudo Bruna Zay. Na verdade, no Instagram é bruna.zay. De resto, tudo Bruna Zay. Amor, eu queria que você falasse, né, assim, fazendo uma correlação com o nome do programa, Despertando Consciências, como que a gente faz para trilhar o caminho do despertar da consciência sobre a sua ótica? Traz pra gente, naquela câmera ali, ó. Eu tô adorando falar isso, gente. O caminho do despertar, né, de trilhar esse caminho realmente de despertar nossa consciência, tem que vir acompanhado de muita paciência consigo mesmo, de muito autoacolhimento e de um entendimento de que não existe ponto de chegada. Enquanto estivermos vivos, teremos espaço para evolução. Às vezes a gente trata ali uma coisinha, conserta ali uma questão que foi desenvolvida a partir de um trauma, e aí a gente acessa uma camada mais profunda que indica outras questões que nós temos que olhar com carinho para tratar, para ter uma melhora definitiva nessas questões. Eu mesma já caí muito nessa ilusão de achar que, por exemplo, se eu evoluir vou poder ficar de boa, vou poder respirar com calma. E não, né? A gente está em constante processo de evolução. Então, reduzir também esse processo de autocobrança, de achar que o despertar espiritual é só para os gurus espirituais, que você tem que meditar o dia inteiro. Não é sobre isso. Despertar a consciência é sobre você simplesmente abrir os seus olhos para o potencial que você pode alcançar na vida, em questão de saúde, em todas as outras áreas da vida, para atingir mais paz de espírito mesmo. E esse processo tem que vir acompanhado de muita paciência e autoacolhimento. Lindo! Amor, quais são as premissas de alguém que escolhe ser mais e melhor nessa dimensão? Primeiramente, O que essa pessoa precisa ter? Primeiramente, que a pessoa que escolheu ser mais e melhor nessa dimensão, ela de fato entendeu que esse é o único caminho para, de fato, obter mais paz de espírito, mais preenchimento de alma, né? Porque, como você mesmo relatou, acho que no início do podcast, que as pessoas, você achava que a paz de espírito tinha a ver com a quantia de dinheiro que a pessoa tinha. Leveza, Exatamente. Então, essa questão está muito associada mesmo com o fato de que às vezes a gente projeta na vida o olhar de que algo externo vai preencher um vazio interno. Assim por exemplo, com a questão do emagrecimento, às vezes a gente usa a comida para preencher certos vazios internos que jamais serão preenchidos com algo interno. Quem nunca? Aliás, com algo externo. Quem nunca? É bem isso mesmo, amor. Bebê, se você pudesse agora, ó, final de Super Bowl, a Shakira tá cantando, whatever, whatever, aí ela fala, pega o microfone e tá! Uma mensagem de Bruna Zay para o mundo. Qual conselho você daria agora para quem está te assistindo? O conselho que você quiser dar. Qual o conselho agora que você daria? Eu gosto muito, eu bato muito nessa tecla, porque de fato é muito importante e não só ouvir isso, mas assim, de fato, refletir sobre isso e abrir a minha consciência e meu coração para entender isso fez total diferença. De que o mundo, a forma como você interpreta o mundo, cria o mundo que você vive. E aí vem uma coisa muito importante. A expansão da sua consciência leva à expansão da sua realidade. Né? E isso é uma coisa inegável. Nada muda do lado de fora antes de mudar do lado de dentro. Lindo! Gratidão imensa, amor, da minha vida. Foi lindo, foi potente, foi profundo. Muito obrigada. Gente, a gente deu muita risada. Deu. Foi muito gostoso em vários momentos. Quase tomamos bronca da equipe da produção, quase. Mas foi maravilhoso, eu repetiria tudo novamente, porque foi incrível. Gratidão do fundo do coração. Muito obrigada, Lelê. Gratidão pelo seu servir, que você possa seguir sendo esse farol na vida das pessoas. Muito obrigado do fundo do coração. Eu quero terminar o programa com você falando aquela frase, se não me serve o quê? Se me faz mal, tchau. 3, 2, 1 e... Se me faz mal, tchau. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada. Não esquece de seguir a gente, ativar as notificações, tá? Um beijo no coração. Tchau.